Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com a sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Andressa Collet. Saudamos em primeiro lugar quem nos segue pelas redes sociais e também pelo nosso site, o www.vaticanews.va. Nossa saudação especial também a quem acompanha a nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa, na África e também na Ásia. Em especial hoje, quem nos acompanha pela Web TV Tropicana da Paraíba, Web Rádio e TV Nacional em Palmeira dos Índios, em Alagoas, a Web Rádio Mãe do Salvador, as emissoras de rádio SOS Vida e Fontes de Lorena, São Paulo, a TV e a rede de rádios Evangelizar de Curitiba, no Paraná, e a emissora de TV EWTN e também todas as demais emissoras sintonizadas conosco. Para quem nos segue pelas imagens, podemos ver uma Praça São Pedro repleta de peregrinos e fiéis que vieram acompanhar a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco. O tempo é bom na cidade do Vaticano, agora faz 22 graus, neste 27º domingo do tempo comum, dia também para recordar a semana de agenda cheia do Papa, com uma intensa participação inclusive dos brasileiros. Teve visita ad limina dos bispos de Botucatu, Campinas e Ribeirão Preto. Na Cúpula Internacional do Esporte, representantes do Brasil também vieram trazer a sua experiência. E ontem o Pontífice recebeu os participantes do capítulo geral dos Redentoristas. Entre eles, o superior-geral recém-eleito, um brasileiro, o padre Rogério Gomes, de 47 anos, mineiro de Alterosa. Enquanto esperamos, então, para acompanhar e rezar com o Papa a oração mariana do Ângelus, da janela do apartamento pontifício. Mas durante a semana, o Papa também recordou das feridas provocadas pela guerra na Ucrânia, tanto que o cardeal Krajewski, prefeito do dicastério para o serviço da caridade, foi para lá pela 4ª vez em missão. Ele acabou sendo envolvido num tiroteio sem consequências, mas reportou ao Papa todas as gravidades vividas por lá, enquanto sentimos e escutamos os aplausos dos peregrinos, já que o Papa aparece na janela. Vamos aguardar então a sua mensagem para este domingo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. L'andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave. O andamento da guerra na Ucrânia se tornou tão sério, devastador e ameaçador a ponto de causar grande preocupação. Por isso, hoje eu gostaria de dedicar toda a reflexão a vocês antes do Ângelus. De fato, esta terrível e inconcebível ferida da humanidade, em vez de sarar, continua sangrando cada vez mais, correndo o risco de se espalhar. Mi affliggono I fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Me afligem profundamente os rios de sangue e de lágrimas derramados nestes meses. Me entristecem as milhares de vítimas, particularmente entre crianças, e as muitas destruições que deixaram muitas pessoas e famílias sem casa e ameaçam com o frio e a fome vastos territórios. Certas ações jamais podem ser justificadas, jamais. É angustiante que o mundo esteja aprendendo a geografia da Ucrânia através de nomes como Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporizhia
e outras localidades que se tornaram lugares de sofrimento e medo indescritíveis. E o que dizer do fato de que a humanidade se encontra novamente diante da ameaça atômica é um absurdo. O que ainda deve acontecer? Quanto sangue ainda deve correr para que possamos entender que a guerra nunca é uma solução, mas só destruição? Em nome de Deus e em nome do senso de humanidade que habita em cada coração, renovo o meu apelo para que se alcance um cessar-fogo imediato, que as armas se calem e se busquem as condições para iniciar negociações capazes de conduzir a soluções que não sejam impostas pela força, mas acordadas, justas e estáveis. E assim serão se estiverem baseadas no respeito do valor sacrossanto da vida humana, bem como da soberania e da integridade territorial de cada país, assim como dos direitos das minorias e das preocupações legítimas. Lamento profundamente a grave situação criada nos últimos dias com novas ações contrárias aos princípios do direito internacional. Isso, de fato, aumenta o risco de uma escalada nuclear ao ponto de temer consequências incontroláveis e catastróficas em nível mundial. O meu apelo é dirigido, em primeiro lugar, ao presidente da Federação Russa, suplicando-lhe de parar, também pelo amor do seu povo, esta espiral de violência e de morte. Da outra parte, profundamente entristecido com o imenso sofrimento do povo ucraniano após a agressão sofrida, dirijo um apelo igualmente confiante ao presidente da Ucrânia para ser aberto a propostas sérias de paz. A todos os protagonistas da vida internacional e aos líderes políticos das nações peço com insistência para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para pôr fim à guerra em curso, sem se deixar envolver em escaladas perigosas e a promover e apoiar iniciativas de diálogo. Por favor, deixemos as jovens gerações respirar o ar saudável da paz, não aquele poluído da guerra, que é uma loucura. Após 7 meses de hostilidades, sejam usados todos os meios diplomáticos, mesmo aqueles que até agora eventualmente não foram utilizados para pôr um fim a esta terrível tragédia. A guerra em si é um erro e um horror. Confiemos na misericórdia de Deus que pode mudar os corações e na intercessão materna da Rainha da Paz, no momento em que se eleva a súplica a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, espiritualmente unidos aos fiéis reunidos em seu santuário e em tantas partes do mundo. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouvimos então a oração mariana do Ângelus do Papa Francisco, que agora se dirige a novos apelos. Sono vicino alle popolazioni di Cuba e della Florida. Estou próximo à população de Cuba e Flórida atingidas pelo furacão. Que o Senhor dê esperança e cuide aqueles que estão empenhados em ajudá-los com muita solidariedade. E também por quem perdeu a vida e ficou ferida depois da partida de futebol na Indonésia. Esta noite vai acontecer a projeção na fachada da Basílica de São Pedro sobre a figura de São Pedro. As projeções serão repetidas até 16 de outubro, todas as noites, a partir das 9 da noite até as 11. Agradeço a quem trabalhou para essa iniciativa, que começa um itinerário pastoral dedicado a São Pedro e à sua missão. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de todos os países, famílias, grupos paroquiais, associações e, em especial, saúdo também da Diocese de França e aqueles da missão católica que veio da Alemanha. Também saúdo os fiéis que ele está então citando, que estão presentes na Praça São Pedro. A tutti auguro una buona domenica. A todos um bom domingo. E, por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. Dessa forma, então, o Papa Francisco saúda todos os peregrinos que estão na Praça São Pedro, neste que foi um Ângelus especial, visto que o Papa deixou a sua catequese habitual antes da oração mariana do Ângelus para fazer esse forte apelo pelo fim da guerra da Ucrânia, um apelo que o Papa se dirige, então, diretamente ao presidente da Federação Russa, ao suplicar de parar também pelo amor do seu povo a espiral de violência e de morte. Da outra parte, disse o Papa, profundamente entristecido com o imenso sofrimento do povo ucraniano após a agressão sofrida, ele também se dirigiu fazendo um apelo confiante ao presidente da Ucrânia para que seja então aberto a propostas sérias de paz. Essa não foi a primeira vez que o Papa dedicou toda a catequese por um apelo sobre guerras. Ele também o fez em 1º de setembro de 2013, naquela época pela guerra da Síria. E dessa forma também nós vamos rezar pelo fim dessa guerra e para que os envolvidos realmente escutem o forte apelo do Papa Francisco. Aqui diretamente da Praça São Pedro, para essa oração mariana do Ângelus, Andressa Collet se despede desejando um bom domingo a todos e um abençoado dia de eleições para o Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.